já esteve aqui no programa, foi falando sobre acupuntura e falando sobre fitoterapia, as duas especialidades que ele tem, inclusive pela Universidade de Shandong, na China. Ele coordena cursos de pós-graduação na Casa da Terra e é autor do livro Plantas Terapêuticas e Fitoacupuntura. Sérgio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aos Salutos. Mais uma vez, você está presente com a gente, é um prazer tê-lo aqui. Imagina, o prazer é todo meu. Sempre que precisar, se precisar de mim, estarei aqui. O Sérgio desenvolveu pesquisas com fitoacupuntura e está lançando um livro bastante interessante que eu já tive a oportunidade de receber, já dei uma folheada rápida, não li tudo, mas ele está desenvolvendo pesquisas na área de colocar sementes, plantas nos pontos de acupuntura. Realmente é uma técnica bastante interessante. Eu, quando estudei acupuntura, eu imaginava colocar na agulha, como coloco, remédios florais ou essências homeopáticas para ampliar o efeito da acupuntura com bons resultados. Isso realmente já dá um bom resultado. Sérgio, fala um pouco como é que você começou a mesclar a fitoterapia com a acupuntura. Na verdade, você já me disse outro dia, numa conversa informal, que a raiz do conhecimento da medicina tradicional chinesa estaria na fitoterapia. É isso mesmo? É, exatamente. Toda a base que a gente tem, que a gente usa na acupuntura hoje, ela vem da fitoterapia. Na medicina chinesa, a fitoterapia está intimamente ligada com a dietoterapia. Então, a gente tem um começo de todos esses estudos através de um trabalho feito historicamente, né, pelo Shen Nung. O Shen Nung, que todo mundo que faz acupuntura já ouviu falar dele, né? A gente sabia que era um deus, existem várias lendas sobre ele, mas o Shen Nung era considerado o divino lavrador, era o cara que sabia de tudo de plantas, né? Foi ele que começou com toda a história. Então, a base veio daí. Ele que formatou os 5 elementos em relação aos 5 sabores. Então, cada sabor de planta, a planta sabor amarga, a planta sabor adocicado, a planta de sabor azedo, utilizada em um elemento. E a partir daí que se desenvolveu todo o processo, né, da acupuntura, do yin, do yang, toda aquela base que a gente conhece, que veio associar a técnica da acupuntura. Né? Então, é que aqui no Brasil a gente faz muita diferenciação. Né? Aqui no Brasil a gente acha que acupuntura é acupuntura, fitoterapia, fitoterapia, dietoterapia, dietoterapia. Na medicina chinesa é uma coisa só, né? A gente está falando de medicina tradicional chinesa, então todas essas técnicas fazem parte de uma única medicina, né? Então é que aqui a gente separa tudo, mas o que a gente fez foi juntar exatamente tudo isso de novo, né? O Gemaulo Santos e o Dr. Francisco Viana, médico de Campinas, nosso amigo, nosso programa também já estão curtindo o nosso programa de hoje, pelo qual eu agradeço. Podem encaminhar suas perguntas tanto pelo Facebook quanto pelo chat, que estamos aqui ao vivo hoje. É uma coisa bastante interessante que o Sérgio está falando, porque quando a gente estuda a acupuntura, na formação do curso de acupuntura, a gente sabe realmente cada elemento, quais são os sabores que estimulam, e tecnicamente a gente indica alguns alimentos mais ácidos, mais amargos, mais salgados, mais azedos, enfim, de acordo com a necessidade psicoenergética até do paciente, ou energética mesmo, para dar até substância, que a gente costuma brincar no consultório, para poder atuar energeticamente com as agulhas, de modo a dar um substrato orgânico por intermédio dos sabores. Realmente falta, no curso de formação do acupunturista, essa associação com a fitoterapia, sim, com a dietoterapia, no sentido de que os chás são muito importantes, as essências, não só florais, mas de flores, de sementes, são absolutamente importantes para o tratamento global do ser humano, como a medicina chinesa preconiza. Imagino que não tenha sido muito difícil, ou na verdade é um estudo bastante amplo, na verdade, que você acabou desenvolvendo das plantas. E você foi primeiro fitoterapeuta ou primeiro acupunturista? Quando é que deu essa junção? Não, o que me levou para a acupuntura foi a fitoterapia. Eu sempre estudei plantas, né? Sempre foi o meu foco de atenção, sempre foi o meu hobby, sempre foi o meu prazer estudar plantas.
E a partir das plantas, por começar a ver um lado também mais energético, não só aquele lado científico, né, por procurar estudar a tradição popular brasileira dentro da fitoterapia, que eu acho que é um foco importantíssimo, que eu faço questão de passar para todo mundo, a tradição popular brasileira que ficou esquecida. Tá? Então a fitoterapia hoje, você fala em fitoterapia, todo mundo pensa no matinho. O cara pensa no matinho que eu tenho que fazer um chazinho, o cara da minha avó. Era a minha avó que usava, entendeu? E o brasileiro desperdiçou isso. Essa cultura nossa ficou perdida há muito tempo. E o meu trabalho inicial foi fazer isso mesmo, foi começar a frequentar sítios, fazendas, ir para o meio do mato, começar a entrar em aldeias de índios, para recuperar isso. Então eu fui buscar dentro da nossa fitoterapia o que se usava antigamente, por que se usava, né? Então aquela tradição que passou por oralidade, né, que foi passada de geração em geração por oralidade, chegou a um determinado tempo que se perdeu. O brasileiro em si nunca deu interesse, né, para a sua origem, para a sua cultura. E o meu trabalho inicial foi exatamente estudar as plantas. Você imagina alguém estudar planta 30, 35 anos atrás. A gente não tinha bibliografia, você não tinha material, você tinha que ir atrás de quem usava. Quem usava? Era o índio, era o cara que estava perdido numa fazenda, era o cara que morava no meio do mato, e eu fui juntando esse material todo, né? Então fui juntando histórias, lendas, crendices populares, e fui montando um trabalho paralelamente com o que existiam de pesquisas científicas. Então, cada planta eu fui tentando juntar o que a tradição do povo, que para mim é importantíssimo, que o brasileiro está esquecendo, e eu fui atrás disso juntando com o que tinha de pesquisa. E através disso eu juntei e procurando mostrar para o brasileiro uma coisa muito interessante. Você falou da dietoterapia, né? A dietoterapia, para mim, nada mais é do que a própria fitoterapia. Tá? Você tem a fitoterapia muito mais próximo de você do que você imagina. Todo mundo pensa que a fitoterapia eu vou ter que fazer um chazinho, vou ter que preparar alguma coisa, vai me dar um trabalho, vou ter que comprar erva não sei aonde. Pô, você tem a fitoterapia dentro da sua casa. Basta você abrir a sua geladeira, basta você ir lá olhar a sua fruteira, entendeu? A fruta é um fitoterápico, uma salsinha que você tem na geladeira é um fitoterápico. Hortelã, orégano, sálvia. Pimenta. Exatamente, arroz, entendeu? Eu falo muito, o arroz é um fitoterápico brilhante. Né? O arroz ele é uma planta fria. É uma planta considerada fria. Então, na fitoterapia, ela é super importante. Então, a fitoterapia está em casa. É muito mais fácil do que se pensa. Nossa, vou arrumar o fitoterápico aonde? Na sua casa. Você falou em planta fria ou arroz. Você vai responder uma pergunta que eu vou falar sobre o arroz, mas antes eu quero fazer um gracejo aqui. Quer dizer, o Franceschini, você olha e fala italiano, você olha para ele, ele tem pulseira, tem sementes, fala de índio. Fala Franceschini, mas você é italiano ou é caboclo, né? Ou você é índio? E aí ele está explicando essa origem e tal. Então, a pergunta é, você é caboclo ou você é italiano? Ou você é um caboclo italiano? E se o arroz seria indicado em papa, por exemplo, ou até sopa, para combater febre, por exemplo, já que você falou que era uma planta, é um fitoterápico frio. Bom, primeiro, a minha origem aqui no Brasil é italiana, né? Eu sou a terceira geração de uma família que veio da Itália para cá. Então eu sou de uma geração ainda em que a gente tinha quintal, tinha horta no quintal, criava animais. Então eu nasci no meio desse, vamos dizer assim, dessa natureza toda, né? E de repente eu comecei a aprender junto com os índios e junto com os caboclos, né? Por incrível que pareça, todo mundo que está me escutando vai concordar comigo que apesar de eu ter um sotaque de caipira, o que eu preservo muito, eu acho isso brilhante, para mim não é nenhum desmerecimento. Você é do interior mesmo? Não, eu sou de São Paulo mesmo, nasci em São Paulo, capital. Virou caipira por opção. Exatamente, foi uma coisa que aconteceu, talvez pelas minhas andanças, pelas pesquisas, pelos cursos, eu já andei o Brasil inteiro estudando plantas, né? E aí eu acabei ficando um pouco de cada, vamos dizer assim, né? Que eu nasci paulista, italiano paulista, e depois virei caipira, caboclo, índio, convivência talvez.
E isso me levou exatamente para buscar minha origem, né? Estudar a minha origem. Eu nasci usando fitoterapia, eu vivi usando fitoterapia, minha família usa fitoterapia, meus filhos só tomam fitoterapia. Os cachorros. Os cachorros, exatamente, tudo. Eu sempre criei aves, as minhas galinhas usam fitoterápico, meus canários, minhas calopsitas, as minhas tartarugas, tudo usa fitoterápico. A gente trabalha em cima de natureza, procurar, lógico, eu não sou, deixar claro que eu não sou contra nenhuma medicina, tá? Eu só acho que cada uma delas tem o seu momento, né? Então, cada uma tem o seu momento. E quanto ao arroz, é exatamente isso. Uma coisa interessante, é uma coisa que é estranho falar, mas para o brasileiro é esquisito, mas não só o arroz empapa, né? O chá de arroz, você fazer um chá com arroz, né? Então, você pegar lá o arroz e preparar um chá e tomar esse chá de arroz, ele vai esfriar. Então, ele é útil para o que a gente chama na medicina chinesa de doenças de calor. Não só uma febre, por exemplo, como uma azia, uma gastrite, alguma coisa desse tipo. Uma inflamação. Ele estiver gerando calor, ele é brilhante. Agora, esse chá como é que faz? Ele faz com um grão cru? Ou você pode usar já cozido para fazer uma espécie de papa? O cru mesmo. O arroz que você tira do saco lá que você comprou no supermercado, você coloca ele para fazer o chá. Quanto? Como é que é a proporção? Aí é que vem o segredo, entendeu? Não existe uma coisa assim. Você tem que trabalhar com quantidades importantes. Então, o brasileiro tem uma mania de fazer o que se chama de chá forte, tá? Então, o chá forte não existe. O chá forte, na realidade, ele está baseado na quantidade de água e a quantidade de planta. Não adianta eu pôr um monte de planta dentro da água que ele não vai extrair mais do que ele pode. A partir do momento que ele saturou, você pode pôr 50 kg de erva lá dentro que ele não vai tirar mais, não adianta. Isso serve para mim, porque eu faço um chás aí, eu sou dessa escola, eu vou colocar bastante planta para fazer um chá bem forte. Não, saturou, a hora que a água conseguiu extrair tudo, acabou. Não pode pôr um monte lá que você está jogando fora, até vai desperdiçar, né? Então o segredo básico é, para a gente fazer em casa, 2 colheres de sopa da planta para meio litro de água. Qualquer que seja a planta. Qualquer que seja a planta. E a planta, você está falando em planta flor, né? Você não está falando de casca. Qualquer planta. Casca qualquer também? Planta. Casca, raiz, fruta, o que você precisa. A quantidade compatível. Então eu tenho que ter 2 colheres de sopa, que é o suficiente para ser extraído naquela quantidade de água. Meio litro. Para meio litro. 2 colheres de sopa, então se você tem casca, por exemplo, pega a casca, quebra ela, um pedacinho menor que você puder, para poder medir 2 colheres de sopa, mediu 2 colheres de sopa, meio litro de água, acabou. Mas a casca, por exemplo, tem que ferver mais do que a flor? Aí é outro problema. Outro problema que a cultura acabou levando, né? A cultura popular também, por ela ser passada de geração em geração, muitas coisas foram passadas erradas. Então é assim, todo chá, a quantidade é essa. O que a gente precisa fazer? O chá, ou ele é em infusão, ou ele é em decocção. O que define isso? Tá? Na medicina chinesa, tudo é decocção. Tá? Na medicina chinesa, eu vou retirar a energia da planta. Então, se eu for fazer um chá na visão chinesa, eu vou ferver esse chá. Tá? 10 minutos. A preparação chama-se tang, inclusive. Né? Em chinês chama-se tang. O tang, na realidade, traduzindo para o português, significa sopa. É exatamente aquela coisa de você ferver para extrair a energia da planta. Muito que bem, essa é a medicina chinesa. Agora, quando eu quero usar a planta na tradição brasileira, eu tenho 2 maneiras. Ou eu faço em infusão, ou eu faço em decocção. A decocção é a fervura. 10 minutos. Exatamente, uma média de 10 minutos. A infusão é colocar a planta em contato com a água quente. Não é para ser fervido. Por quê? Toda planta aromática tem uma coisa que se chama óleo essencial. O que dá o cheirinho, aquelas plantas mais comuns que a gente toma, hortelã, melissa, menta, capim-limão, todas essas que tem aquele cheirinho perfumado que lembra o cítrico, tem um princípio ativo que se chama óleo essencial. O óleo essencial é altamente volátil. Existem óleos essenciais que começam a volatilizar a partir dos 37 graus. Não dá nem para ferver, então. Não. Tem que desligar a água quente e jogar... Aquece a água, desliga o fogo e joga a planta. E ainda tampa. Ainda você deixa uns 10 minutinhos em repouso, que essa água quente vai extrair o princípio ativo da planta e aí sim você vai tomar. Se ferver o hortelã, por exemplo, verde, sem ferver...
com a panela aberta, ferveu e depois tampar. Você já perdeu o óleo essencial. Perdeu o óleo essencial. O óleo essencial volatiliza tão rápido, né? Então, o que a gente faz? Quando você vai extrair o óleo essencial, a gente extrai ele por um processo chamado destilação. A destilação é exatamente isso. Eu vou ferver aquele líquido para o óleo essencial volatilizar, aí ele passa por uma serpentina onde tem o frio e ele vai cair lá do outro lado só o óleo essencial. Entende? Então ele vaporiza. A gente não pode ferver nenhuma planta que tem óleo essencial, nenhuma planta aromática. A Marcela, por exemplo, ou a macela que se fala, mesmo que você compre em pacote esses secos em farmácias, em entrepostos de alimentos naturais, como é que é o processo? Faria a infusão ou a decocção? A gente faria a infusão. Ela é uma planta aromática, né? Toda planta que ela tem um aroma, que ela tem um perfume. A macela, a camomila, por exemplo, também para plantas parecidas, também a gente faz infusão. A maioria dos chás que o brasileiro usa, a gente tem que fazer infusão. Você sabe que aqui no Brasil o chá mais vendido é a camomila. A camomila é um chá que é um dos mais vendidos aqui. A camomila tem que ser feita em infusão. Motivos para tomar camomila, para ficarmos calmos, nós temos bastante aqui. Né? Realmente nós temos. O brasileiro necessita muito. Mas acho que fica calmo demais, né? Porque a gente está aguentando cada coisa aqui fora do arco da velha. Agora, mesmo a minha pergunta, Sérgio, mesmo nós estamos aprendendo muito aqui. Mesmo que a planta esteja seca, né? Ela passou por um processo, não diria industrial, mas semi-industrial, para a conservação de vender no pacotinho, já mesmo que encerrado num plástico a vácuo, aquela coisa toda, perde o óleo essencial por estar seca ou não? Desde que ela tenha sido seca dentro das características normais, né? Hoje existe todo um procedimento para a gente fazer a secagem da planta. Então você imagina que essa planta aromática, em momento nenhum, a partir do momento que ela foi retirada da terra ou que ela foi colhida, ela pode ultrapassar uma determinada temperatura. Então hoje a preocupação com essas plantas é muito grande, porque a qualidade desse material é que vai definir o efeito terapêutico. Então se essa planta, a partir do momento que ela foi colhida, tá? Então ela não pode ser exposta a altas temperaturas. Eu vou deixar a planta colhida no solo, tomando sol? Não pode. Não posso. Vou levar ela para secagem? Ótimo. Colhi ela, levo para secagem. A secagem tem que ser feita dentro desses parâmetros, né? Cada planta tem lá o seu grau de volatilização, então a gente vai respeitar isso. A maioria das plantas tem que ser secas, por exemplo, a menos de 37 graus. Então você vai colocar essa planta na secagem, ela vai ser seca a menos de 37 graus, vai ser embalada até chegar na casa da gente. Quanto tempo demora para esse processo de secagem? Depende muito da planta. A gente tem uma média aí entre 3 dias e 15 dias. Mas você tem uma estufa para isso? Tem que Normalmente, não. Hoje os grandes laboratórios que trabalham com fitoterapia já têm todo o equipamento para isso, né? São fornos de secagem mesmo, são estufas de secagem, todas automatizadas, inclusive, se consegue medir ou controlar temperatura, umidade. Mas para uma dica para a pessoa que está querendo fazer em casa, por exemplo, como eu, né? De repente eu quero secar lá um hortelã, um gengibre, gengibre não, me confundi, o alecrim, por exemplo, que é uma planta maravilhosa, etc. Você daria uma dica em especial para fazer em pequenas porções em casa lá? Sempre secar na sombra. O grande segredo é esse. Então a gente leva essas plantas para dentro de casa, coloca num local sombreado, né, ao abrigo da luz, longe de poeira, para essa planta também não ficar na poeira, e vai fazendo a secagem. Você vai perceber que, folhas vão secar mais rápido, né, dependendo da folha, se a folha é mais magrinha, se a folha é mais gordinha, leva um pouco mais de tempo, mas as folhas normalmente levam de 3 a 7 dias. As cascas e raízes que demoram um pouco mais, elas vão levar 15, 20 dias em média. Então o segredo, na dúvida, é não expor essa planta ao calor. Eu não tenho certeza se essa planta é aromática ou não, mas eu quero guardar ela lá para fazer um chazinho ou mesmo para usar ela como um tempero. Tá? Você secando a planta à sombra, você vai perceber que o sabor dela é muito melhor do que a que é exposta ao sol. Nem ao sol. Nem ao sol. Não, porque o sol também vai fazer uma secagem muito mais rápida. Então você vai perder água muito mais rápido e você acaba também perdendo o próprio aroma da planta, né? A Clarice Felizardo aqui pelo Facebook pergunta:
Quanto ao chá de saquinho, esse que você compra no supermercado, embalado nas caixinhas, perdeu a essência? Olha, o chá de saquinho ele não é considerado um fitoterápico, né? O chá de saquinho ele é um chá palatável, então ele não tem essa preocupação, é lógico, ele tem uma preocupação toda com higiene, com preparação, mas ele não tem a preocupação de guardar o princípio ativo. Ele é um chá aromático, então esse chá de saquinho a gente usa ele para você tomar lá um chazinho gostoso, Mais tomar social, um chazinho né? com seu bolo, exatamente. Mas não que ele tenha uma função Uma terapêutica. propriedade.